pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Educação Conectada. Hoje temos um tema muito especial e equipe de nutrição aqui na Academia Oscolap, na Bebral. Eu sou Camila de Souza, coordenadora da academia. Eu tenho o prazer de receber convidados aqui muito especiais e presta atenção no currículo de peso que eu tenho aqui, que eu vou ler para você, que é do nosso convidado, o Dr. Ricardo Rosenfeld. E eu vou ler para vocês aqui um mini currículo, que o mini já ficou grande, hein, pessoal? Primeiramente, nosso tema é emoções lipídicas em terapia intensiva e a otimização terapêutica e as suas implicações metabólicas. O Dr. Ricardo Rosenfeld é especialista em medicina intensiva, especialista da terapia nutricional da UERJ, diretor médico da Eterno, terapia nutricional e serviços médicos, diretor da equipe terapia nutricional da Casa de Saúde São José, aqui no Rio de Janeiro, editor assistente da revista Clínico Nutrition Aspen Open Science, membro do Comitê de Reabilitação, Nutrição, Endocrinologia e Metabolismo da European, diretor do curso de terapia nutricional da Associação Brasileira de Medicina Intensiva, especialista em terapia intensiva pela Federação Pan-Americana Ibérica de Medicina Crítica e Terapia Intensiva e especialista em nutrição parenteral e enteral, pela Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral. Ufa, de peso, né, pessoal? Doutor Ricardo, bem-vindo, muito prazer. Prazer, Camila. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui na academia. Eu que agradeço. Ao meu lado eu tenho a minha grande colega, parceira, gerente de projetos da área, Tuísa Nascimento. Tuísa, bem-vinda. Obrigada, Camila. Obrigada, doutor Ricardo. Estamos muito felizes com a sua presença conosco aqui. De nada, é um prazer, Tuísa, estar aqui também com você. Então, pessoal, você já conhece, nós temos alguns blocos de perguntas. Hoje, Dr. Ricardo, com toda a sua experiência, sabedoria e tempo, né, de toda a performance nessa área de UTI, terapia, junto com a Tuísa, com toda a bagagem profissional, vão trocar muito e trazer dicas valiosas naquele programa que a gente tem já de perguntas e respostas. Então, para a gente começar, só relembrando, eu sei que está aqui na descrição, mas vale lembrar qual é o nosso tema, que são as emoções lipídicas em terapia intensiva, e a gente vai falar bastante sobre a otimização terapêutica nessas implicações metabólicas. E para começar, a pergunta número 1, doutor Ricardo, quais são as principais diferenças metabólicas e clínicas entre as emoções lipídicas baseadas predominantemente em óleo de soja e as emoções de nova geração? E aí tem aqui uns exemplos que colocaram aqui para mim, para poder me ajudar, né, pessoal, que eu não sou especialista nessa área, então vou aprender muito aqui hoje. O exemplo é com triglicerídeos de cadeia média, óleos de peixe e óleo de oliva. Bom, Camila, existe muita diferença entre elas, né? Os lipídios são uma área que gerou muito estudo desde a metade do século passado, um pouquinho antes, mas a metade do século passado na Europa, com Arvin Rattle. E ele desenvolveu isso, é um sueco, e desenvolveu o óleo de soja, porque naquela época a soja era muito disponível. Quase ao mesmo tempo, ele também foi para os Estados Unidos, os americanos queriam também uma solução com óleo, porque sabiam da importância do óleo para a membrana celular e como fonte energética. Aquela era uma época onde a noção parenteral, como se conhece hoje, nem existia. E aí os americanos começaram a usar o óleo vindo do algodão, e era extremamente tóxico. Praticamente eles baniram o óleo da nutrição até, vou dizer assim, recentemente, até a década de 70, mais ou menos 80, para entrar um óleo de soja. O óleo de soja tinha grandes vantagens como um commodity, né? Era um óleo de cadeia longa, rico em ácidos graxos essenciais. Essa é a grande vantagem do óleo de soja. Continua sendo o principal óleo com ácido linoleico, né? E alfa-linolênico também. Lembrando que todos os óleos, sejam de cadeia longa, média ou curta, eles têm um misto entre os óleos de cadeia lá dentro, os triglicerídeos de cadeia média, cadeia longa. Não tem cadeia curta porque esse é um volátil que vem da metabolização de polissacarídeos do intestino. Mas pode até ser utilizado e tem sido testado via venosa, mas isso é uma pesquisa. Então, esses óleos, o óleo de soja principalmente, começou a ser muito usado na Europa como uma fonte de energia. Naquela época era só isso, não se tinha conhecimento sobre outros benefícios da infusão de óleo. Então, a fonte calórica, como o óleo de soja é uma de alta energia, são 9 calorias por grama, e ao mesmo tempo isso dobraria a quantidade de energia que uma pessoa podia receber. Naquela época se fez isso em emulsão, com fosfolipídios, né?
e também o óleo tinha que ser misturado em água, não tinha dúvida nenhuma, poder se misturar no sangue. Isso trouxe também outros componentes, a gente não precisa falar sobre os outros componentes que existem também, mas muito conhecidos são fitosteróis, que vêm de qualquer vegetal. Então tinha não só a fonte energética, tinha o fitosterol que funciona como um agressor ao fígado, então isso trouxe uma certa dificuldade depois no futuro para se usar o óleo de soja, mas se usava porque era a única fonte. Ele tem uma impregnação muito rápida na membrana celular, então não só uma fonte energética, mas nesse ponto uma importante para fazer com que a membrana celular tivesse um lipídio essencial e pudesse fazer os seus transmissores. Só para ter uma ideia, eu me formei em 81. Em 79, o Harrison, que é um livro de medicina clássico, típico da faculdade, lançou uma separata do Harrison falando sobre prostaglandinas, né? E nessa época explodiu a segunda fase dos óleos, que é justamente o metabolismo de prostaglandinas através da incorporação deles na membrana celular, e aí toda aquela cadeia de amilgases e assim por diante que vão produzindo os leucotrienos, importantes para circulação, para a contração vascular, contração de brônquios, plaquetas, funcionamento, reostatismo do sangue e assim por diante. Então, essa parte inflamatória veio a terceira onda, então, dos lipídios. Nesse meio tempo, como os lipídios tinham tido tanta importância e foram de tanto sucesso na Europa, outras gorduras foram testadas também, né? Então, a partir de que se viu que existia uma fonte vegetal rica, se começou a pesquisar outras fontes. Só que essas outras fontes, como o óleo de coco, que é o triglicerídeo de cadeia média, não tem uma quantidade de aminoácidos essenciais adequada, né? Outras fontes foram também desenvolvidas, como o óleo de oliva, de azeite, que é ômega 9, e também o óleo de peixe. Esses óleos todos, isso é que é interessante no óleo, a capacidade deles de trazer modificações na membrana celular, maior impregnação ou não, maior produção de leucotrienos e tromboxanes e outros produtos que são ou pró-inflamatórios, ou eu chamo sempre menos inflamatórios. Essa coisa de anti-inflamatório, na realidade, não é anti-inflamatório, é menos inflamatório. Mas o que traz uma redução nesse nível de inflamação, que foi o grande desenvolvimento, eu diria, de 2000 para cá. Então, esses óleos têm diferenças entre, não a sua quantidade energética, porque é pouco, por exemplo, o óleo de soja tem 9 calorias, vamos arredondar. O TCM, que é de cadeia média, tem em torno de 8,3, né? O oliva tem a mesma coisa, cadeia longa, e o peixe também. Modifica um pouco na fonte do peixe, porque se sai do vegetal e se vai para o animal. E o que acontece? Diminui a quantidade de fitosteróis. Os fitosteróis, como eu falei, são hepatotóxicos e possivelmente uma das principais causas de hepatotoxicidade produzida pelos óleos. Caramba. Quando se começou a fazer parenteral, naquela época era 2 em 1, a quantidade de glicose era muito alta, não tinha o óleo para compensar essa quantidade de glicose. E esse benefício também de reduzir a quantidade de glicose diminui essa pressão metabólica que existe para que as células consigam, então, quebrar, fazer glicólise, fazer, então, o ciclo de Krebs funcionar, mas produzir lactato, tudo isso é uma carga muito grande dependendo da agressão, que vem junto com a inflamação. Então, o óleo foi se encaixando nessa quantidade de energia adequada, mais denso, redução, então, da quantidade de glicose que podia ser fornecida, impregnação da membrana celular, redução do potencial inflamatório. Às vezes, ainda tenho colegas que dizem que é bom usar óleo de soja porque ele inflama o paciente e isso faz o organismo ficar mais apto a reagir à agressão. Isso tem que tirar da cabeça das pessoas, não é possível pensar assim. O mecanismo de redução hoje de óleos, alteração de óleos, tem muito a ver com a inflamação, né? Não é só a quantidade de energia, a capacidade de reduzir o impacto metabólico da glicose, a impregnação nas células. Lembra que a membrana celular são 2 camadas de lipídio que ficam colocadas nesse sentido, né? Então, você tem aqui a cabeça do triglicerídeo, que é a fonte de carboidrato com o fosfato, e aqui para dentro você tem o ácido graxo. E ele é um espelho do outro lado, para que a água fique do lado de fora extracelular e do lado de dentro intracelular. Quem faz isso são os lipídios, e uma dupla camada de fosfolipídios. E ali no meio, dependendo do lipídio que está lá dentro, essa membrana vai ser mais solúvel ou menos solúvel.
Então, quando há uma impregnação de óleo, aí se fala de cadeia saturada que é ruim, essa impregnação é com um ácido graxo que é totalmente duro, vamos dizer assim, ou denso. Ele não tem a flexibilidade que tem quando se tem uma dupla ligação, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 e mais ligações. Porque os óleos podem ser de diferentes tamanhos, né? Se a gente pegar o TCM, cadeia média, você vai ver que tem entre 6, 8 até 10. A cadeia longa vai de 16 para cima, 18, 20, 24. Só que ele começa a poder ser saturado. Insaturado. Cada vez mais insaturado, mais flexível ele é. Isso torna a membrana fluida. Então, vê quantos aspectos um óleo tem e que foi se desenvolvendo nesse conhecimento durante o tempo, pelas diferentes fontes. Se pegar a glicose, tem uma fonte de glicose, ou duas. Sim. O óleo nós temos 4, podemos ter mais também, e temos mais, porque tem girassol, tem canola, tem etc, etc. Só que alguns são economicamente viáveis, outros não. Viáveis porque tem uma quantidade, viáveis porque economicamente é mais fácil. A soja é muito fácil de plantar, ela nunca vai acabar. Então, isso fez com que se estudasse esse mecanismo de formação, de impregnação, 6 horas. Você bota um óleo na veia, em 6 horas já está impregnando a membrana. Tem os estudos iniciais de decatarina com endotélio, seja de safena ou de cordão umbilical, mostrando isso do ponto de vista in vitro. E como esses transmissores lá dentro, as transcripções, a produção de transcriptores que vão ativar, seja os PIPAR, os peroxissomos, para produzir um mecanismo que vai fazer uma oxidação adequada em todo esse mecanismo nosso de produção de energia. É uma produção de radicais livres para a gente poder ter uma fonte de pulo dentro do citocroma, de hidrogênio, até formar o ATP. E esses produtos, então, têm que ir para algum lugar. Todo mundo pensa, chega lá uma molécula de selênio, uma molécula de platino e torna tudo normal. Não, você precisa dos PIPARs funcionando direito. E os óleos, dependendo da sua característica, vamos botar assim, mais inflamatórios como a soja e menos inflamatório como o de peixe, conseguem modular isso, né? Reduzir o poder de oxidação, fazer com que uma célula trabalhe mais confortavelmente. Né? Esses peroxissomos, eles são responsáveis para criar um ambiente adequado. Menos oxidado. Vamos lembrar que existe também um outro mecanismo que é de autofagia, mas a autofagia ela engloba grandes organelas e transforma essas organelas que estão destruídas em nova matéria. Isso não tem nada a ver aí numa relação direta com o óleo. Mas quando a gente pensa que o óleo é uma fonte que pode entrar muito fácil na mitocôndria, né, a partir de uma beta-oxidação, pode precisar de carnitina, que é o caso do cadeia longa. Pode ser que não precise de carnitina, que é o de cadeia média. Veja uma outra diferença aí também entre eles. Hoje, por exemplo, quando se fala em emperramento de mitocôndria, falha bioenergética, se pensa logo numa maneira de fornecer energia para a célula. E sim, aí, esse ponto, a carnitina que transfere esse ácido graxo para dentro da mitocôndria para ser beta-oxidado, quem faz na cadeia longa é a carnitina. A carnitina, ela se forma, pega esse ácido graxo, bota lá para dentro através do seu transportador, quando chega lá, ela se desmancha, solta o ácido graxo e se refaz novamente e vai para fora outra vez. Então, para não me alongar muito, a gente pode separar como fonte de energia, inflamação, produção de mensageiros dentro da célula, mecanismos de antioxidação. Né? E se for pensar nessa coisa, um melhor ambiente metabólico por causa da glicose. Excelente. Tuísa, você quer complementar? Não, o que eu acho muito fantástico, né, quando a gente pensa em gordura, que é um ambiente extremamente multifatorial, né? Então, quando a gente aborda diferentes fases dessa doença crítica, você vai ter diferentes benefícios com cada um tipo de gordura, né? O que você acha, Ricardo? Você acha que faz sentido? Não, faz todo sentido. Eu penso assim, a gente pensa muito em gordura como uma coisa ruim, né? Mas pensa bem, nosso cérebro tem 70% de gordura. Sim, né? As nossas células são uma bicamada de gordura. Nós somos seres onde a gordura, no lugar certo, ela é fundamental. Ninguém sobrevive sem gordura. Não existe viver sem gordura. Não, estou fazendo uma dieta sem gordura. Não é verdade. Se você não comer sem gordura, vai acabar a sua energia, que é uma energia de reserva. Né? Durante a evolução, o que aconteceu? Existia pouco alimento. Então, nosso organismo foi se adaptando a poupar essa energia de alguma maneira que fosse densa.
Porque o ser humano era nômade, ele não podia comer toda hora, ele não conseguia, e ele também não podia ser um sujeito muito grande, porque ele tinha que carregar esse corpo todo numa savana, por exemplo. Então ele foi aprendendo, a célula foi aprendendo a transformar aquela energia que recebia, carbono, hidrogênio, nitrogênio, né, dos alimentos, em uma fonte densa. Bom, na terapia intensiva, tem que se entender que é um ambiente... a terapia intensiva salva, não é mais lugar para morrer. E se salva muita gente. Só que cada vez mais as doenças crônicas estão aparecendo e envelhecimento. E procedimentos, inclusive, que nem se imaginava fazer antigamente, são feitos ou na terapia intensiva ou de alguma maneira para resgatar volume, para ressuscitar o paciente e assim por diante. Levar um paciente transportando até a tomografia, que não se pensava antigamente, hoje transporta com tudo. Só que isso tudo é muito agressivo para o nosso organismo. Ele não está acostumado a viver assim. Então, eu costumo dizer, quando vou fazer uma apresentação para terapia intensiva, eu digo, a terapia intensiva é um ambiente hostil. Nós não fomos feitos para viver lá. Então, tem um tempo, e esse tempo dos primeiros 10 dias, 2 semanas, é fundamental. Nessa hora, o nosso organismo entra num mecanismo de sobrevivência, que muda a sua fonte energética, emperra determinados sistemas para se proteger. A célula faz isso. Quando a célula começa a não conseguir usar uma fonte energética, que a gente sabe que é necessário, porque nós vamos tratar o paciente, vamos fazer ele sobreviver, nós temos que burlar um pouco a célula nessa hora. Não estou dizendo que isso é possível e se faz, mas hoje quando se faz um protocolo de ressuscitar um paciente dando líquido, e aí quando ele está ressuscitado, se tira o líquido com diurético ou hemodiálise, isso era impensável há 10 anos atrás. O nosso ambiente era um ambiente de paciente inchado, cheio de água, com grande quantidade de oxigênio, todos os antibióticos possíveis e imagináveis. E isso não é mais. O óleo entra nessa hora de várias maneiras. Primeiro, tornar esse ambiente menos tóxico. Porque o que a célula faz? Ela tem que, nesse momento, que está gerando muita energia própria, energia endógena, que é o que acontece nesses primeiros 3 até 5 dias que se coloca, está gerando muita energia. Então, dar muita energia é ruim porque ultrapassa esse volume que o organismo e as células conseguem tolerar. Então, restringir a quantidade de energia é muito importante. E por que não, às vezes, restringir fazendo um suporte nutricional onde a fonte calórica seja mais densa, por exemplo, onde a fonte calórica seja utilizável. E qual é a principal marca da agressão? É a hiperglicemia, que tudo é tirado do organismo para passar pelo fígado, fazer glicogênio e esse glicogênio ser quebrado. Né? Então, a partir de 12 horas, o fígado tem muito pouco glicogênio. Com 24 horas não tem nenhum. Então, tem que vir de algum lugar. E é tirado tudo da onde? Músculo. E a gordura está sendo retirada. Nós temos estudado com calorimetria isso na UTI, temos visto pacientes com... Eu acho que é moderno isso, do ser humano moderno, a Matt Berger fala isso também. O metabolismo é outro, é um metabolismo meio de lipólise. Né? Porque se nós temos pouca massa muscular, que é a tônica hoje em dia da sarcopenia, né? Que tem que estudar muito sarcopenia ainda, e não só, tem que estudar massa muscular, massa magra, não é sarcopenia. Essa reserva vai embora rápido, o que sobra? A gordura. Então sobrevivem, que é o paradoxo da obesidade, sobrevivem aqueles que têm uma massa gorda para queimar. Então por que não fornecer óleo nessa hora? Por que não fornecer um óleo que é de mais fácil utilização? Então tem toda uma cadeia onde nós podemos modificar o óleo, tornar esse ambiente mais adequado, menos inflamado, dar uma fonte para a mitocôndria que não precise de carnitina. Nós vamos facilitar essa cadeia de energia. Então, na terapia intensiva, existe muito espaço para gordura. Existia muito espaço para a glicose, não existe mais. Existia muito espaço para proteína, já não existe mais. O Congresso, eles estão tentando empurrar a proteína ainda, mas não dá mais para empurrar tanta proteína assim. E o óleo está sempre lá disposto e pronto, né? Mas só que o que acontece? Nós temos que ter mecanismos, que eu acho isso importante, nessas situações muito delicadas, algo que nos dê o caminho correto. Não é dizer assim... Os estudos com lipídio, por exemplo, se eu olho um óleo de peixe, lembrar sempre que o óleo vegetal é uma coisa, o óleo animal é outra. Né? No lipídio de peixe, você tem lá o DH e o EPA, que vão competir com o ácido linoleico que viria da soja, por exemplo, ou do nosso próprio metabolismo,
para entrar ali e sofrer aqueles mecanismos de elongação de ácido, quebra, até formar tromboxanos e leucotrienos. Só que quando o óleo de peixe faz isso, ele faz produzindo cadeia 3 de prostaglandina e cadeia 5 de leucotrienos, bem menos inflamatórios, e são ativadores também de transmissores intracelulares, vai modificar o funcionamento dos peroxissomos, né? Vai poder fazer uma formação de substratos com outros substratos positivos. Não sei se a gente entra agora nessa discussão, que é inflamação e anti-inflamação, que aí entra o óleo de peixe. Então, você vê quantas possibilidades tem o óleo num ambiente absolutamente hostil. Então, quem está na terapia intensiva e eu converso muito isso com a equipe, nós estamos aqui para avaliar pacientes que tem risco de ficar desnutrido ou estão desnutridos. E qual é a quantidade disso? E como é que nós vamos atuar? Qual é a melhor maneira de atuar agora? Pode ser não fazer nada. Qual é a melhor maneira de atuar agora? Vou botar aquilo que se fala, né, de individualizar o tratamento. Vamos individualizar o tratamento como? É claro que a gente quer pegar uma fórmula prontinha e botar lá X ml por hora e vamos embora para ver o que vai acontecer. Mas nessa hora que a gente consegue mesclar um pouquinho, as coisas funcionam muito. Nós às vezes usamos separado o óleo, separado proteína. A gente só usa separado glicose, porque a glicose já tem o suficiente. Então nós conseguimos às vezes fazer isso. Não é todo dia. A UTI hoje é um lugar de recuperar também pacientes que precisam de monitoração após uma cirurgia, pacientes que têm muitos drenos. Então, a UTI é um ambiente hoje clínico-cirúrgico, onde alguns pacientes precisam de uma atenção muito grande e onde o hospital tem que nos fornecer isso, porque esse paciente vai chegar lá. Tem que entender da ciência dos macronutrientes, tem que entender das ciências dos micronutrientes. Por exemplo, quando você faz um óleo que não que determinada composição, você pode dar mais fitosteróis, ou alguns têm mais vitamina E, que funciona como antioxidante natural, né? Tem mais fosfolipídios, você vai ter que cuidar do fósforo, tem triglicerídeos, você vai ter que cuidar lá da quantidade de triglicerídeo que tem no sangue, e é o monitor. O único monitor que nós temos hoje em dia, basicamente, é o triglicerídeo, para dizer está demais ou não está demais. Né? Hoje se sabe já que não existe mais a doença do fígado associada à parenteral. É a doença do fígado associada àquele indivíduo que não pode usar o tubo digestivo. E que, coincidentemente, está usando parenteral. A unição parenteral tem uma ação. Não é causadora, né? Ela está somente mais um presente. O problema da parenteral é quando você usa parenteral com óleo de soja, por exemplo, tem fitosteróis em maior quantidade. É um óleo vegetal que o óleo de peixe não tem. Por que o óleo de peixe protege? Porque não tem fitosterol nenhum. O óleo de oliva tem menos. Né? A quantidade de saturação do óleo, de insaturação do óleo também modifica a sua capacidade de ser metabolizado. Qual é a grande vantagem também do TCM? Metabolização rápida, não usa via linfática. Tem a lipase liproteica atua rapidamente, em 11 minutos, o triglicerídeo de cadeia média se foi, 17 minutos mais ou menos. Então você tem um óleo de utilização muito rápida e que não se deposita. Né? Ou diferente dos outros óleos, vão se depositar no fígado, no sistema reticular endotelial, vão impregnar a parede de plaqueta, vão levar a alteração de coagulação às vezes. Pacientes estão com sangramento ou estão em uma catástrofe hemorrágica, você não vai usar óleo. Ele vai impregnar todas as membranas, inclusive das plaquetas. E isso vai fazer com que o sangue tenha menos coagulação. Então, são muitas oportunidades de terapia intensiva num ambiente muito delicado. Mas onde isso é fundamental para sobreviver. Você só sobrevive a longo prazo se tiver um suporte nutricional. As pessoas dizem, que bom, ele está bem, está com 15 dias, a gente só está olhando ali, está lá uma parenteral andando, né? Que bom, o antibiótico, não sei o que mais, a enfermagem, aí aquela parenteral pendurada, ninguém fala da parenteral. Ninguém sobrevive mais de 15 dias na UTI se não foi nutrido adequadamente. Verdade. Então, essa mescla é muito importante hoje em dia. Faz mais sentido. Agora, qual é o volume delas para determinada situação, já que é tão poderoso assim? Atua em várias áreas. Né? A glicose vai lá para o metabolismo, vai para o fígado, vai para o glicogênio, vai lá, vira lactato. O produto final da glicose não é acetilcoenzimar, não é piruvato, é lactato, que é outra fonte energética, mas muito ruim. Cada vez que você cicla o lactato, se gasta 4 calorias para formar 2. Não, toda vez que você joga um lipídio lá dentro com 8,5 calorias, que é 8,3, que é um triglicerídeo de cadeia média, isso vai ser utilizado e não vai ficar depositado, por exemplo. Se você começa a botar lipídios poliinsaturados em cadeias cada vez maiores,
vão formar produtos bons, mas eles vão ficar depositados também. Então, tem uma quantidade de lipídio que o organismo consegue metabolizar. Né? Isso está em torno de 2, 2,5. As recomendações para lipídio de cadeia longa é não passar de 1,5. Mas ele pode ir um pouco mais. Se você está com um problema metabólico com glicose, vai tirando essa glicose. Né? O organismo vai ter essa fonte de energia a partir da gordura, só que ele vai ter que aprender a usar isso. Excelente. Então você tem que saber como é que está o ambiente. Excelente. Pessoal, que aula, hein? Eu acho que imperdível. Quem puder nos acompanhe para prosseguir aqui, porque tem mais e é muito bom. Doutor Ricardo, super completo aqui nas nossas respostas. E aí eu vou para mais uma pergunta para quem está nos assistindo. Doutor Ricardo, qual é o papel das emoções lipídicas na sedação de pacientes em terapia intensiva e quais são as considerações relevantes para a escolha e administração desses agentes? Como se viu que o óleo de soja tinha um efeito muito grande ou importante na parte inflamatória, imunossupressão, né? Porque ele é um óleo que leva a inflamação, ele estimula a produção de tromboxanes e prostaglandinas 2 e 4, atua dentro da célula também, modificando essa característica inflamatória, produzindo mais inflamação em cima de fator nuclear kappa-B e assim por diante. Tem vários moléculas lá dentro que sofrem interferência da membrana celular e a resposta da membrana celular. Então, a redução de óleo de soja é fundamental. O óleo de soja é um diluidor do propofol, né? Só que ele tem que ser metabolizado. Esse óleo de soja que está lá, que foi escolhido por todas as condições de commodity, de preço, de não sei o que mais, e de produção, facilidade. Então, se usou propofol, outros óleos podem ser usados para diluir esse propofol. Então, se viu depois de um tempo, o propofol é excelente sedativo, né? E é humano sedar o paciente. Você não deixa o paciente na UTI sem sedação. Uma sedação que seja rápida, uma sedação que tirando aquele medicamento, o paciente acorde, melhor, né? Despertar diário. Né? Só que com esse propofol, ia muito lipídio. Nós temos pacientes que tomavam facilmente meio litro, 750 ml de propofol. Isso é uma carga calórica muito grande e uma carga de óleo grande também. Então, nós tínhamos que modificar o suporte nutricional, tirando a gordura do nosso suporte nutricional para manter o espaço desse lipídio. Só que isso é óleo de soja. Então, toda entrada desses novos óleos entraram porque tem que reduzir a quantidade de óleo de soja para o inflamatório imunossupressor. Né? E aí, nessa situação, nós começamos a fazer, e como você viu, e foi muito importante porque se viu que reduziu o delírio na UTI, porque se usava muito benzodiazepínico. O benzodiazepínico tem um problema a longo prazo, com o desenvolvimento de delírio, e isso leva a um dano cerebral quando é feito a longo prazo. Então, as UTIs praticamente, algumas proibiram o uso de benzodiazepínico e começaram o propofol. Um dos hospitais era muito difícil porque era uma orientação da gestão da UTI não usar benzodiazepínico. Então, nós tínhamos um problema enorme, porque deixava o paciente sedado o suficiente para que ele não sofresse. E a gente fazendo peripécias do outro lado para dizer primeiro, olha, o suporte nutricional ele está meio torto por causa disso, para explicar por que a gente fez aquela medida. E ao mesmo tempo a gente avisava, só, se olha aqui é inflamatório, isso aqui não vai fazer bem. Só que não tem como mostrar isso no dia a dia, né? A gente não tem um glutômetro. Voltamos ao indicador, né? Então, outros lipídios podem diluir isso. E se for uma mistura com TCM, isso é muito bom, porque no minuto que entrou na circulação, você tem 11 minutos dele circulando, depois não tem mais. Não se deposita. Né? Ele tem uma ação, se estuda muito, né? Diz assim, ele não tem ação nenhuma, tem. Todo lipídio tem. Depende como ele vai ser estudado. Uns menores, outros maiores, né? Então, você coloca o TCM como um triglicerídeo sem um potencial inflamatório grande e sem um potencial oxidante grande. Existem algumas diferenças, às vezes, quando se olha o diabético, né? O diabético, muitas vezes, ele não tolera bem um lipídio de cadeia média. Tá? Tem mais oxidação, tem mais inflamação. Mas não é nenhuma contraindicação absoluta. O diabético responde diferente. Assim como os pacientes, algumas vezes, têm distúrbios de lipídios.
né? Esses pacientes têm alguma dislipidemia primária que não sabia, hipertrigliceridemia primária. Esses pacientes têm algumas deficiências que estão na cadeia de processamento dos triglicerídeos e eles vão se acumulando. Hoje, eu até diria que a gente deixa subir um pouquinho mais. Em geral, é em torno de 350 a 400, você vai puxando o freio do lipídio. Mas se a gente consegue fazer isso no lipídio que é de oxidação rápida, isso fica muito melhor para o paciente. E, Ricardo, falando ainda dessa questão da sedação com Propofol, né? A gente sabe que ele acaba entrando numa quantidade de caloria não nutricional também muito grande, né? Quando a gente pensa, pode atrapalhar em muitas vezes a terapia nutricional, né? Por conta da quantidade de lipídio que a gente acaba dando. Queria entender um pouco de você, como que seria esse impacto? A gente sabe que o overfeeding tem impactos também com relação à inflamação, imunidade, enfim. Queria entender um pouco quais são esses impactos dessas calorias não nutricionais, né? E também qual seria onde entraria o benefício de uma emulsão mista substituindo esse óleo de soja nessas situações? Tá. A conta que deve ser feita de gordura é a conta de ácido graxo essencial. 2 a 7 gramas de ácido linoleico dia. Isso dá mais ou menos 50 gramas por semana. Pode ser infundido uma vez só. É claro que é muito mais benéfico nessa situação instável você infundir uma coisa continuadamente. Alguns antibióticos são assim, quando a gente faz sedação é assim, a nossa célula come o dia inteiro. Comer por períodos, isso é uma coisa que está sendo estudada. Jejum intermitente na UTI, a parenteral cíclica, né? Como se a gente tiver modelos de nutrir e tentar atender a necessidade celular. O que é importante é quem está nessa área de terapia nutricional adequar a quantidade de calorias. Você pode dar 60% de calorias em lipídio, não tem problema, 60%, porque a caloria é uma coisa só. A gente não tem como dizer para a proteína só vai formar proteína. A base da proteína, a base de qualquer coisa nutricional que entra no nosso organismo, ela é distribuída uniformemente, ela não escolhe lugar para ir. O problema é que, por exemplo, para a célula, muita glicose é tóxica. Para o nosso organismo, muita gordura é de impregnação. Você vai ter o sistema retículo endotelial impregnado, é muito ruim, fígado. Não precisa nem discutir de músculo, isso é uma coisa a longo prazo. Você tem que salvar o indivíduo naquela hora. Então, o que se quer é que todos esses produtos sejam de utilização rápida e não tragam problemas metabólicos, né? Quando você faz uma mistura de óleo, você reduz a soja, porque o problema é a soja em quantidade muito grande na solução. Você reduz e bota um TCM, você vai fazer a conta depois. Eu tenho agora uma gordura de alta eficiência energética, que é o que interessa, eu preciso da energia. E se essa energia é de fácil utilização, não precisa intermediários, como é a carnitina, por exemplo, isso é muito bom. A gente precisa estudar também ainda bastante, mas já é uma coisa quase clara. Como Tenútil, o capítulo de falha bioenergética, que está em falência nutricional, que é um capítulo especial que entrou há alguns anos, e que eu fiz questão que estivesse lá, fala exatamente disso. Emperramento da mitocôndria. Isso foi o assunto do ESPEN agora em várias sessões. Mitocôndria. Só que, claro, a gente tem a cabeça de bioquímica como a mitocôndria funciona, mas será que ela funciona assim num indivíduo agredido por cirurgia, por trauma, por infecção, por sepse? Então, a gente tem uma oportunidade. E a primeira coisa do Propofol é isso, diminuir o óleo de soja. Você está botando uma coisa agora que vai dar mais espaço, porque o Propofol é um excelente sedativo, sabe? Tem pouco efeito adverso, sabe? Não tem metabólito final nele, que nem o benzodiazepínico tem, não impregna tanto no sistema nervoso central, como é a passagem de benzodiazepínico. Então, isso é bom, isso é muito bom. Sim. E seria até, de repente, uma alternativa, né? Acho que ficou bem interessante, que me chamou bastante a atenção no ESPEN com relação a esse assunto da falência mitocondrial, me chamou muita atenção pensando que nessa oportunidade mesmo que a gente tem de pensar até um lipídio antigo, como é o TCM, né, como uma boa alternativa, né, nesses casos que, de repente, isso poderia ser uma alternativa por conta, né, de todo esse processo de não precisar da carnitina, né, de ter ali uma metabolização mais facilitada. Assim, muito tempo atrás saiu um artigo sobre esse pêndulo da ciência, né? Então, o TCM entrou como um ninguém, quer dizer, ele entrou lá para tirar um pouco, porque esse conhecimento do óleo de soja vem de muito tempo. Então, ele veio para justamente atender esse problema e trazer uma solução de gordura menos problemática.
E foi o que aconteceu. Só que conforme as coisas vão avançando, você vai vendo outros fatores que estão ali atuando na inflamação. E é o que eu falei da anti-inflamação, os SPMs, essas maresinas, protectinas, resolvinas, neuroprotectinas, que são produtos do óleo de peixe, do EPA e do DHA, são muito importantes hoje. Talvez até mais importantes do que o efeito anti-inflamatório, quer dizer, não, ajustar isso, né? Isso é uma grande área de interesse, né? Então você pode fazer uma redução do óleo de soja, bota o TCM, então você já tirou o impacto do óleo de soja, que isso talvez seja indiscutível hoje. O problema do excesso de óleo de soja é um problema enorme, as pessoas não veem, mas a gente sabe que ele está lá. Então, você tem que tirar, assim, do ponto de vista de ciência, você tem que tirar esse óleo de soja de lá e botar uma outra fonte energética tão boa quanto, para diminuir volume também. Sim. Com óleo você diminui, com as mesclas você diminui o volume, você consegue ter lipídio a 20%. Nós não temos mais glicose a 70%, nem aminoácidos a 25%. Né? Então, hoje nós estamos muito limitados em volume. Então, a gordura entra muito aí. Assim, ninguém tem mais medo de usar a gordura quando isso é bem usado. A gente usa tranquilamente, chega a 60% da carga energética, que é muita coisa. Só que aí você tem que fazer um bom controle de triglicerídeos, porque o clareamento pode ser modificado. Mas é interessante, em doenças virais, em sepsis virais, como era o Covid, por exemplo, a hipertrigliceridemia é um fator protetor. Sim. Né? Tem alguma coisa no metabolismo de gorduras que quando o organismo atua e ele vai diminuindo a capacidade de metabolizar triglicerídeos, esterificar triglicerídeos no fígado, essa hipertrigliceridemia é um efeito que diminui a replicação viral. Né? Então, são coisas que o lipídio tem também. Então, quando você bota um propofol que tem uma mescla, reduz a soja, bota uma fonte energética, e cabe a gente que trabalha em terapia nutricional fazer as contas do adequado ou não adequado. Legal. Excelente. Fantástico. Bom, vou para a próxima pergunta para o Dr. Ricardo. Se existem evidências robustas que suportam uma estratégia poupadora de óleo de soja em termos de desfechos clínicos. Aí eu tenho como exemplo, para quem está em casa, ventilação mecânica, permanência em UTI, mortalidade em populações específicas de pacientes críticos? Bem, eu acho que isso aí é um assunto, claro, você pode discutir sempre qualquer assunto, mas não se discute mais. Né? O Philip Calder, quem quiser olhar uma literatura do Philip Calder, por exemplo, você vai ver, e agora recentemente saiu não é recentemente, há uns 3, 4 anos eles fizeram uma reunião para discutir de novo esse assunto, ver o que tinha de evidência, a meta-análise também, o óleo de soja tem que ser reduzido, porque ele aumenta a mortalidade, aumenta a ventilação mecânica, aumenta infecções. Né? Então, quando a gente diz assim, não vou usar parenteral porque é parenteral da infecção. Não é verdade. É claro que quando você tem um paciente mal nutrido, ele vai ficar com infecção. Sim. Mas no minuto que você começa a inflamar esse indivíduo, quer dizer, imagina só você botar uma dose errada de alguma coisa. Mal feita e mal indicada, né? Que dá infecção. E isso hoje em dia, se consegue medir produção de oxidação, se consegue fazer tudo isso em laboratório, não se faz num centro não acadêmico, isso é mais complexo, num centro que não tem essa parte de pesquisa. Mas dá para medir todos esses metabólitos de inflamação. Então, isso é ponto hoje fechado de consenso. A quantidade necessária pode ser de 2 a 7 gramas se quiser reduzir ao máximo. Precisa fazer isso? Nem sempre. Você pode, às vezes, ter uma carga maior e ir para 100 gramas, 80, 60 gramas de lipídio de cadeia longa é mais do que o suficiente. Lembrando que os outros lipídios também podem ser metabolizados. É claro que os vegetais conseguem transformar o ácido linoleico em linolênico, mas o linolênico fornece ácido araquidônico. Então, todo esse mecanismo aqui consegue se ajustar. Né? E quando você coloca óleo de peixe, você compete e faz com que essa célula, vamos sempre falar de célula, eu gosto de falar de célula. Para quem fala com nutrição, fala de célula. A gente fala às vezes de órgão, de sistemas, mas a gente está nutrindo a célula, a gente não está escolhendo. Sim. E ela vai ter, nesse ponto, a redução de óleo de soja é fundamental. E assim que você completa com outros óleos que têm ações benéficas, né? Finalmente, mais recentemente, saiu agora uma meta-análise que mostrou que usar óleo de peixe faz com que a mortalidade diminua. Tá bom, ainda a gente vai precisar de mais coisa. Mas quando se usa óleo de peixe mais precoce, a quantidade de pacientes ventilados diminui, a quantidade de tempos na UTI também diminui. Né? Você diminui em pacientes sépticos, inclusive. Antigamente você não pode usar gordura na sepse. Por quê?
Ah, não pode, porque é inflamatório. Bom, então, eu vou te botar um óleo anti-inflamatório agora, vamos chamar de anti-inflamatório. Isso reduziu a mortalidade, né? Reduziu a quantidade de infecções em torno de 40%, 45% e o tempo de estadia em torno de 50%, 55%. Isso é muita coisa, né? Mas não se conseguia mostrar que diminui a mortalidade. Hoje já está conseguindo se fazer isso. A última meta-análise mostrou isso, uma redução de mortalidade. Então, hoje na UTI, eu acho que esse é o padrão de lipídio que se usa, né? As mesclas com pouco óleo de soja. Quando a gente fala também de estratégia poupadora de óleo de soja, tem muito, eu acho que é muito do ser humano, né, e do brasileiro também, muito 8 ou 80, né? Já que eu tenho que reduzir, eu quero dar o mínimo possível, né? Então vou colocar o mínimo possível de óleo de soja dentro, ofertando para aquele paciente. E aí entra um outro lado que eu já vi você falando também sobre a deficiência de AGE, né? Queria entender um pouquinho de você. Onde fica esse risco, né, da deficiência de AGE quando a gente fala desse paciente na UTI? Tá. Por isso que eu disse, você faz uma conta às vezes de dar uma solução que para aquele momento é boa e mantém aquilo. Aí quando vai fazer a conta de gordura, não está dando a falta de ácido linoleico. Então você tem que ter o ácido linoleico para formar araquidônico. Todos os óleos têm, né? Uma quantidade. Então você tem que fazer a conta, conhecer o óleo e fazer a conta. Se o paciente não recebe essa cota de mais ou menos em torno de 50 gramas por semana, um pouquinho menos, que seria, vamos botar só o óleo de soja porque é fácil fazer a conta. O óleo de soja tem 50%, em torno disso, um pouquinho mais de ácido linoleico, né? Mas é o que mais tem, os outros também têm. Então você pode ir lá e ajustar a conta. Esse é um bom trabalho da nutricionista. A Maria, acho que é nobre isso, né? Você saber o que está usando. E nesse ponto, então, se o paciente não recebe essa cota, em 7 a 10 dias ele começa a mostrar os sinais. E muitas vezes isso não é notado. Descamação de mãos, descamação de pés, um rache perioral, ou tipo asa de borboleta, né? Isso tudo pode acontecer. Então, o sinal clínico mais comum é esse. Só que isso vai acontecendo aos pouquinhos. Mas quando mais grave é a doença, maior é o consumo também, porque está consumindo o ácido graxo, que nós temos uma reserva, né? Todos nós temos a nossa reservinha lá do dia a dia para quem come normalmente. E essa reserva vai acabar em 7 a 10 dias nessas situações de doença grave. E daí para frente, com 15 dias, isso começa a aparecer. Tem que ter um olho clínico para identificar isso e uma hipótese diagnóstica. E aí fazer a conta do óleo. Então, nós no TENUT, a gente sempre, na parte de casos clínicos, a gente insiste com os alunos para que eles entendam que tem que fazer a conta do ácido graxo essencial, do óleo que está usando. Né? Muitas vezes até isso em outros... a gente não vai falar de proteína, eu falo de glicose. Às vezes a gente faz uma quantidade de glicose insuficiente e não se dá conta. E está fazendo uma dieta cetogênica. Nós já fizemos isso uma vez com uma paciente que tinha pneumonia, uma crise convulsiva que não parava. E nós, tudo bem, vamos botar em dieta cetogênica. Muito bem, pegamos e botamos lá 70 gramas de carboidrato só. E deixamos ela com 1.000 calorias. E então você mantém, só que você fica ali. Será que isso vai dar certo? Porque você também está dando nessa situação pouco óleo. Então a pessoa às vezes tem uma ideia de macronutriente ou micronutriente, pensa numa coisa só. Você tem que pensar no todo. Então isso pode acontecer e tem que fazer com intensivista quando alguma coisa, alteração plaquetária, anemia, tem alguns sinais aí que o óleo está indo embora, quer dizer, a célula está indo embora, né? Diarreia. E essas células, que é o que eu digo, tem uma bicamada ali de gordura. E essa bicamada das células começam a ser utilizadas. Sim. Legal. Excelente. E aí, pessoal, a gente está indo para a nossa última pergunta. A gente tem o famoso... tá acabando. Nós vamos aproveitar, tá? É a última, mas tem um plus. Aguardem. Então, em relação ao metabolismo energético, como a substituição parcial do óleo de soja por triglicerídeos de cadeia média afeta a utilização de substratos e a produção dos corpos cetônicos em pacientes em terapia intensiva, doutor Ricardo? Tá. Quando você for ver o metabolismo intermediário, ele é muito claro. A partir de 12 a 24 horas, a queima preferencial é de gordura, produção de cetoácidos, né? O beta-hidroxibutirato é a acetona padrão, né? Os laboratórios medem, pode ser medido e tudo. Só que tem, por outro lado, nessa hora, uma hiperglicemia com o aumento da insulina, modificação de glucagon e insulina, fazendo que, de alguma maneira, esse metabolismo fique freado.
fique freado. Então, quando a gente olha isso do ponto de vista de metabolismo e de cetogênese, ela vai acontecer de alguma maneira. Nós medimos algumas vezes e a cetose está sempre baixa. Em calorimetria isso não acontece. A gente vê que está, do ponto de vista do consciente respiratório, produção de CO2, a gente vê que o paciente está em metabolismo de lipídio. E isso que acontece pode ser utilizado, né? Nessa hora. Olha, o paciente está usando gordura. Nós estamos vendo isso acontecer no calorímetro. Né? Então você pode promover, e esse é o que a gente chama de individualização do tratamento. Dá mais gordura um pouco. Quando teve o effort, e eu coordenei ele no Brasil, e o Dern disse, olha, tem que fazer 2,2 gramas de proteína. E a paciente só tomava proteína. Porque a relação caloria e nitrogênio ficava muito alta. Então a gente passa por esses dramas assim, às vezes em pesquisa. No dia a dia sempre passa, mas você tem que ter como identificar isso. Então hoje, quando a gente pensa em mecanismos cetogênicos, nós vamos ter que olhar por causa da mitocôndria. Cada vez mais vai surgir algumas coisas, mas é difícil analisar isso. No dia a dia ainda é muito difícil, mas pode fazer sentido. Mas se a gente vai medir a cetona e vai ter que observar isso, eu acho que a gente não vai observar, porque o metabolismo não vai deixar. Mas as células estão funcionando assim. Você não vai ter na circulação. Quando a gente mede no sangue, você está medindo o que passa dentro do tubo, vamos dizer assim. E o que está acontecendo no extravascular, né? No interstício, nas células, etc. Esse mecanismo é que a gente vai ter que entender um pouquinho melhor. E usar esse mecanismo de cetose, que é um mecanismo de sobrevivência, como de uma maneira positiva. Podendo usar o triglicérido de cadeia média. A gente já fez isso com proteína, usando cetoácido, né? A gente faz isso com renal, que é um intermediário. Se você tiver uma transaminase funcionando bem, até ela vem normalmente, mas você pode botar o cetoácido que está depois ali e entrar nos ciclos de Krebs. Assim como a gordura também vai entrar. Né? Você tem 3 entradas. Tem a entrada da glicose, tem a entrada do cetoanálogo e tem a entrada do acetilcoenzima A pela gordura. Ela vai entrar lá também. Agora, o que é o colesterol? É um encadeamento de acetilcoenzima, até formar colesterol. Nos ácidos graxos, você tem toda aquela quantidade de carbono ali para ser utilizada nos ácidos graxos, que vão entrar como acetilcoenzima. Então, é uma oportunidade terapêutica no paciente que a gente começa a identificar que isso é positivo para a mitocôndria. Né? Você tem que fornecer energia, tem que gerar energia. Se não gerar energia, o paciente morre. É um mecanismo básico, nem oxigênio. Vamos ver se ele sobrevive sem oxigênio. O básico, né, da terapia. Não sobrevive sem oxigênio, né? E, Ricardo, para a gente fechar, né, a gente sabe que lipídios, né, é um assunto extremamente complexo e a gente viu isso aqui, né, de uma forma muito grandiosa. E cada vez mais se estuda lipídio, né? E agora 3ª geração, 4ª geração, dependendo da referência. E o que você vê? Qual é a sua ideia de panorama para as emoções lipídicas daqui para frente? O que você espera aí desse futuro? Assim, eu sempre espero que me seja dada uma maneira de avaliar se o caminho está certo ou não, precisão, né? Então, nós trabalhamos com muito pouca precisão em geral. Tá? Quando se pega uma molécula tão poderosa, tão complexa quanto a molécula do lipídio, eu não vou tirar a importância das outras, mas esse é um fato, né? E tão necessário para a nossa sobrevivência, tem um campo muito grande. Por quê? Não dá para transferir o metabolismo intermediário do indivíduo normal, do laboratório, do indivíduo normal, etc., para o paciente que está agredido no hospital. Metberg tem um comentário que ela fez baseado no hipermetabolismo não é mais o mesmo, porque o ser humano não é mais o mesmo. Então nós temos que dar opções terapêuticas para esse indivíduo que chega agora no hospital, vai com quimioterapia, vai para uma cirurgia, tira um câncer, faz uma reconstrução do intestino, entra em agressão e aquele metabolismo explode tentando defender o indivíduo. Então nós vamos ter que trabalhar promovendo uma estabilidade metabólica. Né? Uma estabilidade celular, uma estabilidade, nossa unidade de energia, que é a mitocôndria. Tudo tem mitocôndria. As pessoas acham que a mitocôndria está só, a mitocôndria está por tudo que é lugar. E a mitocôndria tem um DNA. Então, se a gente viu, dizem que esse DNA vem da mãe, né? O DNA da mitocôndria. É muito interessante isso. Então, é um DNA muito especial. Então, nós vamos ter que trabalhar e como os lipídios são
fonte formadora de hormônios, pensa, catecolaminas. Nós temos os hormônios testosterona. A Grete Vandenberg estuda muito isso lá na Bélgica, né? Como é que está o perfil hormonal desse paciente que é dependente dessa matriz de gordura? Né? Você pode botar só o colesterol, mas você pode botar os outros. Você pode botar essas moléculas interferindo com a transmissão para a produção dos hormônios, para a geração de saúde celular. Tá? Então, tem um campo muito grande aí. Ou quem está numa ponta que nem eu estou, à beira-leito, por exemplo, trabalhando dia a dia, eu preciso de ter ferramentas que me digam, olha, cada caminho está certo, você fez bem feito. Então, isso eu acho que a pesquisa tem que nos dar. Eu acho que a ventilação mecânica passa pelo mesmo problema, quem vai fazer depuração renal passa pelo mesmo problema e nós passamos por esse problema também. Só que nós temos um produto que tem 50 produtos lá dentro, 50 moléculas lá dentro trabalhando, dentro de um frasco, que vai entrar na circulação, ou vai passar para o intestino, mas quando entra na circulação é muito mais poderoso ainda, você está com um problema, não um problema porque você tem que pensar naquilo, né? É bom a gente ter um problema, e isso vai se distribuir de alguma maneira. E então, esse é o futuro, entender esses mecanismos, né? Já tem, quando você pega um mapa metabólico, olha aquela coisa toda, depois você vê como é que se é toda a geração de energia, você conhece muito. Mas tem que agora saber como nós vamos medir isso. Eu acho que medir para ganhar precisão e ganhar poder de prescrição. Não, eu espero que a inteligência artificial, se é um mecanismo, se é uma coisa que a gente pode pensar, ela pode acumular esses dados e não dar poder de prescrição. A partir de coisas clínicas, pode ser ou metabólicas. Hoje nós usamos PCR, relações de ureia e outras moléculas que eram velhas, que estão se renovando. Eu acho que a gordura passa por isso também. É uma matriz energética fantástica. É sempre a medicina sendo cíclica, né? Metabolismo, metabólico, matriz metabólica, então você não tem que pensar muita proteína, pensa-se muito em proteína, você sabe muito pouco de proteína. Se estudar uma coisa, saber é outra. Porque saber é poder aplicar, é poder aplicar. Aplicabilidade clínica. Verdade, o congresso agora, proteína. Você diz aqui, o que eu vou fazer com proteína? Não sei. Sim. Excelente. Muito bom. Muito bom. Nossa, como eu aprendi hoje. Eu estou muito feliz. Doutor Ricardo, muito obrigada pela sua presença. A gente está muito feliz de ter recebido aqui na nossa casa, literalmente. Somos fãs, né? Então, eu sou suspeita para falar, né? Tuísa, total. Bom. Poxa, muito obrigada pela sua disponibilidade, ter saído, deixado sua UTI para vir aqui, né? Poxa, a gente está muito feliz. Obrigada. Camila, Tuísa, eu que agradeço. Muito bom poder conversar, poder falar livremente o que eu penso e toda essa simpatia e a companhia que nós tivemos aqui hoje. Agradeço muito o carinho que vocês me dispensaram e que vocês tenham bastante sucesso nos projetos, né? Sim. Que vocês estão planejando. Estou à disposição. Obrigada, Tuísa. Obrigada, viu? Obrigada, Camila. Então, vocês que estão nos assistindo de casa, pode dar o play, assistir quantas vezes, tirar suas dúvidas, deixar os comentários aqui embaixo que a gente entra em contato para poder responder com o maior carinho. Tchau, tchau!